Ei pessoal, tudo bem? Chegando para mais uma aula de arte moderna, mas antes preciso de dar os meus lembretes. Por favor, se você está gostando, curte o canal. Pode divulgar também, espalhe essa notícia por aí, desse canal bacana. E quem não se inscreveu, se inscreva, por favor. E pode também apertar o sininho para você ser avisado que eu estou chegando. Tem também o Instagram do canal, @canal Espalhando Arte. Tem sempre coisa legal lá, eu ponho umas coisas diferentes, interessantes, curiosas. Vai lá para você ver, se inscreve lá também, tá bom? Vamos começar? Hoje o nosso assunto é construtivismo. Construtivismo russo. Bem, estamos na Rússia, né? Não sei se deu para vocês perceberem que a aula passada o assunto foi suprematismo e que o suprematismo foi elaborado por um artista russo fabuloso, Casimir Malevich, e nós vamos continuar na Rússia, ok? Vamos lá. Os construtivistas foram um grupo de artistas de vanguarda que trabalharam para estabelecer um novo papel social para a arte e o artista na sociedade comunista da Rússia soviética. O movimento se iniciou mais ou menos em 1914, mas seu apogeu foi no início e meados dos anos 20. Como tudo começou? Lá vem um importantíssimo contexto. Sabemos da Revolução Russa de 1917, que converteu a sociedade russa de um estado feudal para o que se chamou República do Povo. A monarquia que comandava o Império Russo até então foi derrubada e criou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o primeiro país socialista do mundo. Na arte, sabemos que já havia um movimento de vanguarda tolerado por Lenin, que achava que podia aproveitar o desenvolvimento de novos estilos visuais para transmitir sua ideologia ao público iletrado. Então ele era esperto, ele viu florescendo novas ideias, né, nas artes visuais, já suprematismo, que a gente já sabe, e aí vem, e ele achou por bem aproveitar da arte para transmitir a ideologia para o povo iletrado. E foi então, a partir da Revolução Russa, que a nova sociedade criada mobiliza os artistas em torno de uma arte nova que se coloca a serviço da revolução e de produções concretas para a vida do povo. A arte deveria servir aos objetivos sociais, a construção de um mundo socialista para uma nova sociedade, uma nova estética. O construtivismo era considerado mais uma filosofia do que apenas um estilo e refletia uma crença na arte para mudança social ao invés de expressão pessoal. Sua abordagem geral era teórica e científica, e eles rejeitavam o estereótipo do artista como intuitivo e inspirado. Queriam abolir a ideia de que a arte é um elemento especial da criação humana, separada do mundo cotidiano. Para isso, os artistas se empenharam em aplicar novos métodos de criação, alinhando a tecnologia e a engenharia modernas à arte e, eventualmente, a objetos utilitários. Para o construtivismo, a pintura e a escultura são pensadas como construções e não como representações, guardando proximidade com a arquitetura em termos de materiais, procedimentos e objetivos. Objetos deveriam ser criados não para expressar a beleza, a perspectiva do artista ou representar o mundo, mas sim para realizar uma análise fundamental dos materiais e das formas de arte, que poderia levar ao design de objetos funcionais. Bem, vamos ao início de tudo então. Vamos entrar nos exemplos que muito nos ajudam, né? Vou começar então com o artista Vladimir Tatlin, russo de Moscou,
que é frequentemente saudado como o pai do construtivismo. Eu morro de rir dessas classificações, né? Porque para cada livro, para cada autor, para cada historiador, um é o pai. Mas o Vladimir Tatlin aqui eu estou chamando de pai porque eu vou começar com ele. Bem, ele foi contemporâneo de Malevich, como todos que eu vou falar aqui, né? São russos, estão lá na Rússia, vivendo ao mesmo tempo lá do Malevich. Eu falei que o construtivismo se inicia mais ou menos em 1914, que é quando o Malevich estava lá no auge dos seus pensamentos suprematistas. Bem, durante uma visita de Tatlin a Paris, em 1913, ele viu uma série de relevos de madeira de Picasso e foi aí que seus interesses mudaram fundamentalmente. Tatlin entendeu que aqueles relevos não eram esculpidos ou modelados de maneira tradicional, e sim compostos, arranjados de uma maneira completamente diferente, reunidos a partir de elementos pré-formados, não foram modelados, esculpidos, já estavam pré-formados, e aí, de fato, depois que arranjados, compostos, poderiam ser considerados construídos. Quando ele retornou à Rússia, começou então a experimentar as possibilidades do relevo tridimensional e a usar novos tipos de material com o objetivo de explorar o seu potencial. Na exposição 0.10, a última exposição futurista de pintura, na qual Malevich exibiu pinturas suprematistas, Tatlin apresentou seus contrarrelevos de canto. Contrarrelevos eram montagens complexas de vários materiais não artísticos encontrados. Restos de madeira, metal, vidro, papelão, arame e corda. E esses contrarrelevos ficavam suspensos nas paredes. Suas formas abstratas desafiavam a ideia tradicional de representação. Em vez disso, de ser uma representação na forma tradicional, que representa alguma coisa objetiva, os relevos permitiam que o espectador se concentrasse nos tipos de materiais usados e como as formas eram organizadas em relação umas às outras. Eles estavam mais interessados nas formas, texturas e potencial físico dos próprios materiais do que em explorar as ambiguidades da representação. Ao contrário dos cubistas, cujos objetos representavam violões, vidros e garrafas, a abordagem de Tatlin era marcadamente diferente e muitas vezes completamente não representativa. E um detalhe importante, bem importante, nestes contrarrelevos não vemos apenas superfícies planas, lisas, formas curvas e hastes. Vemos também como toda a escultura é montada. As relações estruturais são expostas. Foi essa incorporação literal da estrutura que passou a ser vista como um estágio inicial no desenvolvimento do construtivismo. A construção, né? A estrutura, como ele foi construído. Eu quero construir, construtivismo. E lembrem-se, o que eu falei no início. Objetos deveriam ser criados não para expressar a beleza, a perspectiva do artista ou representar o mundo, mas para ser uma análise dos materiais e das formas, que poderia levar a objetos funcionais. No caso aqui, ainda não, mas haverão casos. Entretanto, disse que o construtivismo realmente nasceu quando Tatlin exibiu seu monumento à Terceira Internacional. Esse foi um monumento encomendado a Tatlin
pelo Departamento Revolucionário de Belas Artes para comemorar o 3º aniversário da Revolução Russa. O edifício super incomum, em forma de espiral, foi projetado como um prédio de escritórios do governo, destinado a abrigar as funções do Partido Comunista, e foi projetado para ficar no centro de Moscou. A torre teria 330 metros, 100 a mais do que a Torre Eiffel, e seria, ao mesmo tempo, moderna, funcional e dinâmica. Deveria ser construída com materiais industriais, ferro, vidro e aço. Para Tatlin, esses materiais eram os materiais essenciais da construção moderna. Eles simbolizavam a indústria, a tecnologia e a era da máquina. E é o que eu falo, né, gente? Ninguém dorme e acorda. Tá tudo ali, né? É o contexto, o futurismo, né? Que enaltece a máquina, a velocidade, as questões da forma que vêm sendo pensadas, analisadas, já desde o cubismo e depois no suprematismo, ou seja, tudo ali, né? Então, é a era moderna, é a era da máquina. E esses são os materiais importantes da construção moderna. Bem, eu já falei que a torre era uma espiral, e essa espiral era sustentada por uma viga de metal diagonal. Dentro dessa estrutura metálica externa estariam 4 grandes aposentos, totalmente envidraçados e informativos. Cada um desses aposentos giraria sobre si próprio em tempos diferentes uns dos outros, o que incorpora o dinamismo da modernidade. O aposento mais alto, o do topo, seria uma meia esfera, giraria de hora em hora e deveria abrigar a estação de rádio. Abaixo da meia esfera seria o aposento de forma cilíndrica, daria uma volta em um dia e teria um centro de informações, emitindo boletins de notícias e manifestos via telégrafo, rádio e alto-falante. Mais abaixo ainda, meia esfera, cilindro, viria o aposento em forma de pirâmide, que levaria um mês para dar uma volta. E este abrigaria atividades executivas. E finalmente, o inferior, em forma cúbica, que gastaria um ano para o rodízio e seria um local de palestras, conferências e reuniões legislativas. E pasme, também havia planos de instalar uma tela gigantesca ao ar livre no cilindro e um outro projetor que seria capaz de lançar mensagens através das nuvens em qualquer dia nublado. Doido, né? Tatlin descreveu sua torre como a união de formas puramente artísticas, pintura, escultura e arquitetura, tendo em vista um propósito utilitário. Aliás, o lema preferido de Tatlin era arte na vida. Gente, eu não preciso dizer o quão moderna, até para hoje, era essa proposta de Tatlin, né? Para 1920, pensa a coisa em espiral sustentada pela viga diagonal, toda de vidro, com projeções rodando. Gente, isso é muito moderno, né? Muito, 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 muito. E o projeto de Tatlin transmitiu significado de várias maneiras. As espirais crescentes, a viga diagonal e os volumes internos giratórios dão forma simbólica às aspirações e forças dinâmicas da Revolução Comunista Mundial. Os materiais, vidro, metal, foram associados à engenharia moderna e à tecnologia de construção e representaram os objetivos avançados até futuristas da sociedade comunista. E isso foi ainda mais enfatizado no fato dos volumes internos girarem mecanicamente, o que simbolizava o novo governo como uma máquina moderna e eficiente.
e em sua estrutura de suporte totalmente visível e nos volumes internos de vidro, o monumento enfatizou a transparência da Internacional Comunista. Bem, este foi um projeto ambicioso, supervisionário, porém jamais saiu da prancheta. Não teria condição de ser executado numa União Soviética tecnologicamente atrasada. Mas modelos dele foram feitos e exibidos em reuniões políticas, manifestações e desfiles ao longo de toda a década de 20. Entretanto, seu papel histórico mais importante foi sua influência sobre os artistas russos modernos. Para esses artistas, a combinação de materiais modernos, estrutura racional e formas utilitárias de Tatlin foi um exemplo importante de como eles podiam fundir formas e papéis historicamente diferentes de arte, artesanato e engenharia para contribuir para a formação de um novo mundo. Bem, hoje ficaremos por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar com mais exemplos, vou falar de outros artistas para fortalecer o entendimento dessa introdução, ok? E se você está se divertindo, aprendendo com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que esses vídeos aconteçam. O meu muito obrigada. Vejo vocês na próxima aula. Se gostaram, por favor, não esqueçam de curtir. Beijo. Tchau.